Eu sou uma artista que não faz arte em reabilitação e esse vídeo é o registro disso tudo. Bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Nanda, sou diretora de arte, designer e ilustradora. E esse vídeo eu quero mostrar as minhas artes de 2024. Se você me acompanha há um tempo no Instagram, você talvez tenha visto esse vídeo daqui, que eu falo que eu sou uma artista que não faz arte. Pouco se fala sobre o artista que não faz arte. Sou eu. Eu sou a artista que não faz arte. E na época isso era verdade. Eu honestamente achava que eu não fazia arte pessoal. E eu achava que as artes que eu fazia eram muito caretas, quase. E eu tava tentando entender o melhor jeito de lidar com isso. Mas alguma coisa destravou na minha cabeça nesse vídeo. E esse vídeo é de quando esse vídeo? Esse vídeo é do maio do ano passado. E desde então eu sinto que alguma coisa destravou na minha cabeça. Porque eu fiz uma série de desenhos nesse mesmo estilo do vídeo, que é mais rabisco, mais abstrato. E desde aquele momento eu comecei a entender o meu estilo como ilustrador e como designer que eu uso até hoje em dia. Gente, eu perdi o meu microfone. Então o áudio dessa parte vai ficar um pouquinho diferente, mas tenham paciência. O caos de fim de ano, eventualmente eu vou achar esse microfone. Mas eu queria só acrescentar que isso é uma questão muito grande no universo artístico, né? A questão de achar o seu próprio estilo de arte. E que você precisa disso pra ser bem-sucedido nesse mercado. E eu, honestamente, acho que eu só fui encontrar isso belíssimos 8 anos depois. E eu nem acho que você precisa de um estilo artístico muito definido para ser bem sucedido no mercado. Nesses últimos anos todos, os meus melhores trabalhos são extremamente diferentes entre si. Tem cenário para jogo, tem planner do ano, tem livro de poesias. E são coisas tão distintas entre si. E é a versatilidade que traz esse tipo de coisa, sabe? Mas de qualquer jeito, se você estiver procurando essa identidade artística própria, o meu melhor conselho pra você é pra você parar de procurar. Estuda o que você gosta nos seus artistas favoritos e vai misturar isso tudo do seu próprio jeitinho, e mistura e faz e refaz, porque eventualmente você vai descobrir como que isso se aplica pra sua própria arte, e aí isso vira uma coisa só sua. E aí pode ser o jeito que aquele artista desenha um olho, com o jeito que aquele artista usa tipografia, com o jeito que aquele artista usa a paleta de cores, até que eventualmente você vai encontrar a sua própria visão. Eu pessoalmente comecei a encontrar o meu próprio estilo de desenho quando pela primeira vez eu realmente tentei fazer arte abstrata, que foi aquele vídeo do artista que não faz arte, que eu mostrei agora no início do vídeo. Naquele vídeo que eu coloquei lá os desenhos abstratos, que eu tava tentando me desprender das minhas crenças de tem que ser simétrico, tem que ser proporcional, tem que ser realista, tem que ser demorado. Quando eu realmente tentei explorar para além disso, foi quando eu comecei a desenvolver o meu estilo que eu tenho hoje em dia, que é um estilo que eu acho que realmente me representa, sabe? Antes desse ano começar, eu usava esse sketchbook aqui, que é um negócio gigantesco. Isso aqui é maior que um caderno normal de escola, é maior que um A4. E a folha dele é excelente, ele é da marca... É de uma marca de língua difícil, porque minha mãe comprou numa viagem pra mim. Mas é essa daqui, ó. Deu pra ver? Em teoria, ele é o melhor sketchbook que eu tenho. A folha dele é maravilhosa, ele é grande, tem bastante espaço, dá pra usar N materiais diferentes nele. Só que desde que eu comecei a desenhar, eu usava sketchbook A5, que é tipo desse tamanho. Olha a comparação desses aqui. Entende a minha situação? E eu entendi que algo na minha cabeça não processava direito o caderno grande e que eu precisava de um caderno menor pra tentar voltar a fazer sketchbook com frequência. Não sei se meu subconsciente acha que tem menos pressão num sketchbook menor, não sei. Eu só sei que eu fiz alguns desenhos nesse caderno. Os primeiros desenhos que eu fiz nesse sketchbook são de uma personagem minha de D&D, que é a Larissa. Ela é uma palhaça tiefling. Isso aqui é papo de nerd, desculpa se você não tá entendendo nada do que eu tô falando. Mas rapidamente, ela é da raça tiefling, só que ela é uma barda palhaça. Tipo, eu escolhi palhaçaria pra ser a escola dela. E aí eu tava fazendo um rascunho de como eu achava que ela ia ser. Só que é muito grande. Olha o tamanho de espaço em branco que tem aqui. E aí eu me sentia na pressão de encher esse espaço branco. Ai, não. É uma pena, porque esse caderno é ótimo. O segundo desenho que eu fiz esse ano nesse caderno foi em janeiro mesmo, no dia 9. Esse desenho daqui, eu gosto muito dele. Só que como vocês podem ver,
por eu não ter o hábito de fazer desenhos muito grandes, as pessoas ficam ocupando metade da página. E aí eu tenho que preencher o resto. Mas eu gosto desse desenho, eu gosto da vibe rabiscada, eu já tava fazendo isso antes. Os outros desenhos que eu fiz foram sketches soltos, tava tentando, tipo, voltar no ritmo, tentando entender como é que eu podia fazer isso. E aí a gente tem a pintura que eu fiz aqui, o primeiro vídeo do canal. Essa pintura, eu não botei data? Não tem data. Beleza. Mas eu acho que ela é de maio, alguma coisa assim. Gosto muito dessa pintura. O papel recebeu essa pintura de um jeito excelente. E é uma tinta acrílica. Que loucura. Mas deu tudo certo, só que é aquilo, né? Esse foi o meu último desenho nesse sketchbook. E eu só fiz nesse porque eu gostava do papel, não queria gastar uma tela pra fazer essa pintura, mas eu queria fazer uma pintura grande por causa do vídeo, então, tipo, esse sketchbook serviu pra isso. Então, esse sketchbook é um sketchbook de situações especiais. Mas acaba ficando por isso mesmo. Só que, em janeiro, eu comprei esse negocinho aqui. A minha pira com esse sketchbook foi que eu queria voltar a escrever com frequência e eu queria voltar a desenhar com frequência, de um jeito que não me desse muita pressão. Porque eu tenho o costume, sim, de escrever em diário, mas eu escrevo só quando as coisas estão... quando eu estou com muitos sentimentos, ou quando eu estou muito feliz, ou quando eu estou muito angustiada. E aí eu queria escrever quando eu estivesse no meio termo também, e por isso eu pensei, se eu tiver um caderno pra ser todo o meu dump de pensamentos, talvez funcione. E no início, honestamente, funcionou bastante. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu comprei em janeiro, mas eu sempre coloco nesse comecinho a data de quando eu começo e depois quando eu termino. E logo a primeira coisa foi um pensamento com caveiras e flores, que são as coisas que eu mais desenho, basicamente, né? E pensamentos sobre vida e morte, tempo e etc. E aí, a partir disso, eu tentei começar a fazer pequenos registros, falar do meu dia e falar de sentimentos sobre o meu dia, e funcionou por um tempo, e aí eu desenhei em volta disso. Obviamente não estarei mostrando tudo, porque esse aqui existe algum tipo de limite. Mas falando um pouco das artes. Essa daqui é uma arte que eu fiz da Larissa, uma arte um pouquinho mais definida que eu fiz da Larissa, também tentando descobrir como é que é essa personagem de D&D. Aqui eu já tô começando a trazer um pouquinho do estilo mais rabiscado, que foi o estilo que eu descobri que eu consigo manter com mais facilidade. E aí o próximo desenho são essas moças bonitas aqui. Eu tava há um tempo sem desenhar pessoas, e aí eu resolvi desenhar essas duas pessoas. Eu usei esse caderno muito pra rascunho de faculdade, de coisa. Eu realmente tentei usar esse caderno como um espaço pra colocar tudo, pra eu criar o hábito de pegar nesse caderno quando eu quisesse. Muitos rabiscos. Tem esse desenho aqui que virou um desenho digital da Mãe d'Água, se não me engano. E aí o meu primeiro desenho em giz pastel oleoso, começo de uma era. Foi em maio esse desenho. Que loucura que foi em maio. Nessa mesma época eu fiz esse desenho daqui. Era pra ver como é que ficava o giz pastel oleoso num papel preto. Eu gosto muito desse desenho, honestamente. Apesar de não gostar muito das flores, eu gosto da vibe dele. O giz pastel oleoso me ajudou muito a desapegar e ter o traço mais solto e fazer as coisas de um jeito mais livre. Mais Larissa, mais rascunho, mais coisa pra faculdade. E às vezes eu pegava umas referências soltas do Pinterest, desenhava só pra, tipo, estudar forma, estudar proporção. Uma coisa que eu tentei começar a fazer a partir desse momento daqui foi preencher as páginas duplas de um jeito mais consciente. E também tentar registrar as coisas como diário, só que de um jeito mais colagem, um jeito mais artístico e menos, tipo, escrevendo literalmente o que eu fiz naquele dia. Tentei fazer uma colagem de Buenos Aires pra minha viagem, mas não deu muito certo. Parei na metade, eu acabei não terminando de desenhar o que eu queria desenhar. E aí, a partir daqui, a partir de junho, julho mais ou menos, eu meio que parei de usar esse caderno como diário, porque eu tava conseguindo voltar com o ritmo de desenhar, principalmente nessa época daqui, julho, que eu tava fazendo o planner do ano, que foi uma época que eu desenhei intensamente por, tipo, 3 semanas inteiras, e aí você pensa que eu ia sair dessas 3 semanas do quê? Com bloqueio criativo, mas que nada. Nossa, eu saí da pira do planner do ano produzindo muita arte pessoal, porque eu tava só no ritmo e eu só aproveitei o ritmo pra continuar. Depois o meu ritmo diminuiu? Sim, mas de qualquer jeito, sabe? Então, muitos rabiscos ainda aqui. Coisas que me ajudaram muito a entender o meu estilo de sketch, o meu estilo de desenho, foram um giz pastel oleoso. Foi produzir muito todo dia, sem pensar muito. E também a missão de quero preencher essas 2 páginas de qualquer jeito. E aí você vai lá e faz um negócio desse e tá tudo bem. Ou então um desenho de observação. Eu nunca terminei esse desenho, mas desenho de observação de, tipo, um lugar que você tá.
Outubro de Arte foi um desafio que eu fiz com as meninas da Flor de Mim, pra gente incentivar nós mesmas e as nossas comunidades a desenhar todos os dias. Não desenhar, né? Criar arte todos os dias, independente de qual seja a arte. Teve gente que participou com coreografia, teve gente que participou com colagem, foram N artes diferentes. Eu admito que o Outubro de Arte foi um pequeno sacrifício pra mim. Chegou no final, eu não aguentava mais, eu tava fazendo só porque eu queria terminar, mas eu não queria estar desenhando. Então, eu gosto muito da primeira página, eu gosto bastante da segunda página, a terceira página pra mim eu fui empurrando com a barriga. E aí, desde outubro eu tenho desenhado um pouco menos. Eu fiz essa pintura que eu gosto muito dessa pintura. Eu fiz essa pintura muito rápido. Eu sempre associei pinturas com coisas que precisam demorar muito, que eu preciso dar muita atenção. Eu meio que me desafiei a fazer ela em, sei lá, 2 horas. E aí eu fiz ela em 2 horas. Eu gostei muito desse resultado. Então agora eu queria fazer mais pinturas assim. E aí temos mais desenhos, mais rabiscos, experimentando isso aqui que é giz pastel oleoso não, isso aqui é giz seco. E aí o último desenho que eu fiz nesse sketchbook, por enquanto, que não foi nesse sketchbook, né? Eu colei isso aqui. Foi um postal que eu fiz pra ir junto com o planner do ano. E eu acho que associo muito o sketchbook a arte por hobby, não arte de trabalho, porque meu trabalho envolve muita arte digital. Então, coisas que a gente vai associando com o tempo. Pra além dessas artes de sketchbook, eu fiz essa daqui. Isso aqui é mais uma abstrata com uma frase, nós fazemos arte. Isso aqui era pro meu TCC. Meu TCC tá disponível online, não vou falar muito sobre, porque o próximo vídeo do canal eu vou explicar tudo sobre ele. Estou muito animada pra postar esse vídeo. Quem viu meu TCC sabe do porquê. E eu também fiz essa pintura daqui. Eu sinto que todo ano eu faço uma pintura grande. E essa daqui eu tentei trazer o meu estilo cor de fundo, estilo um pouco menos perfeito, pra mostrar a cor de fundo, mostrar mais pincelada, porque eu tinha muita pira de não mostrar pincelada, não pode ter pincelada na pintura. Aqui eu abri mão disso, aqui eu quero que você veja as pinceladas. E aqui eu quero que seja uma paleta de cores mais fantasiosa. E eu amo essa pintura. Ela foi um ponto alto da minha arte pessoal desse ano. A real mesmo é que eu acho mais importante você gastar a sua energia entendendo e moldando a relação que você quer ter com a sua arte e a frequência e o tempo que você se dedica a isso e o quanto você realmente se dedica a isso de maneira intencional, do que gastar o seu tempo tentando desenvolver especificamente o seu estilo artístico. Uma coisa tá muito ligada à outra, essas coisas vão acontecer naturalmente. Uma coisa acontece naturalmente se você tá com a base pronta. Isso tudo é um jeito muito mais bonito de falar. É preciso achar prazer no processo e não apenas no resultado. Porque é muito difícil você ser consistente com a sua arte a longo prazo. Principalmente quando isso é o seu trabalho, que é o meu caso. E aí fica cada vez mais difícil de entender como que você se expressa, o que a arte é pra você, sem interferência de rede social, sem interferência de cliente, só você e o que você tá criando. É sempre um vai e vem, né? O equilíbrio tá no macro e não no micro, então vão ter meses que você vai estar produzindo muito, meses que você vai estar produzindo menos, mas o importante é você chegar no final do ano, por exemplo, e falar: acho que a minha relação com a minha arte evoluiu. Porque é isso que faz a diferença, não é de semana em semana. Por isso, inclusive, que eu refaço o mesmo desenho todo ano. Eu falo mais dos objetivos e detalhadamente tudo mais naquele vídeo, mas eu acho importante ter o registro da sua própria evolução, porque aí é a sua visão e mais de ninguém, e o registro conforme os anos vão passando, porque aí você consegue ver exatamente como você evoluiu. E aí, se você estiver confortável, consistente, treinando, explorando, experimentando, etc, etc, o seu estilo artístico acaba vindo naturalmente, sabe? E aí você começa a descobrir as cores e as formas que você gosta mais, e você começa a ser naturalmente guiada por elas. Para as minhas artes digitais, eu sinto que eu fiz bem menos arte digital do que nos outros anos. Tava muito mais focada em fazer arte tradicional, porque eu acho que me dava mais satisfação. Só que a arte digital tem seus momentos, ela tem seu valor, né, bobo? A primeira que eu fiz logo de cara foi a Feliz 2024, fiz várias cores dessa, foi pra postar no Instagram, não tem muito mistério. A segunda que eu fiz é pessoal, mas não é também. Vou colocar aqui porque, enfim, não foi um freela, mas também não foi algo que eu fiz pra mim. Meu namorado é músico, Biel Barbosa, se você jogar no Spotify, nas plataformas aí. E ele pediu pra eu fazer uma capa de um EP pra ele. E eu fiz esse desenho de caveira, com flores mortas, e eu gosto tanto desse desenho. Ele tem uma camisa desse desenho que ele fez pra ele, pra, tipo, testar, pra possivelmente, tipo, vender depois e tal. E aí a qualidade não é tão boa assim pra poder revender, só que ele meio que usa blusa na vida dele. E tão bonita a arte, eu queria uma blusa pra mim disso. Não é porque eu fiz, não, mas gosto muito desse
desenho. Temos essa daqui, que é uma fanart de um podcast, The Magnus Protocol. Se você conhece, é um podcast de terror, histórias de terror. Se você conhece podcast, você vai entender essa arte. Se você não ouviu o podcast, essa arte vai ser um grande mistério pra você. Fiz esse desenhozinho, rabisco simples, nada demais. Começando a experimentar com não usar um fundo branco nas artes, que hoje em dia é o meu padrão, né? Eu não faço arte nenhuma praticamente com fundo branco. Depois eu fiz um Meet the Artist, conheça a artista, que todo mundo ficou revoltado quando eu postei no Instagram que eu não gostava de suco de laranja. Gente, eu passei mal. Suco de laranja me fez passar mal. E eu fiquei traumatizada. É simples assim. Depois eu fiz outra capa de CD, eu fiz esse pôster pra uma aula de infográfico da faculdade. Eu até mostrei no vídeo mostrando meus trabalhos da faculdade. Tem esse desenho daqui, que são apenas plantas num fundo rosa. Depois, tem esse desenho que não mostrei. Eu fiz um rascunho de como eu queria pintar o meu Kindle. E aí eu pintei o meu Kindle com tinta de couro. Quase morri intoxicada com tinta de couro, porque eu não sabia que precisava ter cuidados especiais. Mas precisa. Descobri isso na marra, ficando zonza enquanto eu pintava. Gente, a minha voz tá fanha porque eu tô cheia de alergia, tá? Não estranhem. Mas depois disso a gente entrou no Faça esse desenho de novo pelo 9º ano seguido, 8º ano seguido, eu acho que foi. E aí, isso também é um vídeo inteiro aqui no canal, se você quiser ver, tá lá esse vídeo. Esse desenho é meio icônico, eu refaço ele todo ano. Esse ano foi o 8º ano, gostei muito de como ele ficou. Eu acho que ele traduziu muito meu estilo, traduziu muito a minha essência, sabe? Delícia. Mesmo sem ter desenhado muito pessoas esse último ano, eu acho que melhorei no estudo de formas, e isso traduziu nesse desenho. Enfim, eu falo sobre ele num vídeo só pra ele, se vocês quiserem ver. E aí depois eu fiz os desenhos das irmãs Arcane. E de arte digital foi isso. Pouquíssimas artes digitais esse ano. E as poucas que eu fiz foram porque eu tava inspirada pra fazer especificamente arte digital. E é isso. No fim do dia, eu nem sei se eu te indico procurar o seu próprio estilo artístico. Principalmente se você estiver começando agora. O que eu sugiro de verdade é que você crie muito e crie de tudo. Crie coisas muito diferentes. Que alguém pegue o seu sketchbook e fique: foi você que fez isso tudo? Nossa, as coisas estão tão diferentes entre si. É isso que eu desejo pra você, entendeu? Porque o seu gosto você descobre depois. Esse vídeo não tem muita função nenhuma a não ser registro, porque eu acho legal registrar as coisas que a gente faz ao longo do tempo. Tentar te inspirar de alguma coisa. Espero que você tenha gostado. Deixa um like se você gostou. Me diz o que você fez ao longo desse vídeo, o que você comeu, o que você criou ao longo desse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu espero que você tenha produzido muito no seu 2024. Eu espero que você produza ainda mais no seu 2025. E é isso, gente. Bom ano novo. Bom ano novo. Bom 2025. Vai planejar o seu 2025. Você já colocou suas metas no 2025? Então vai lá. Vou te deixar pra fazer isso. Beijo.